Graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 18, a parábola que vem em sequência ao que pregamos domingo passado. Domingo passado falamos sobre a parábola do juiz iníquo. Hoje, a terceira parábola sobre a oração, a parábola do fariseu e o publicano. Estamos nesta série de mensagens chamada Ensina-nos a Orar, conforme Lucas capítulo 11, o pedido dos apóstolos a Jesus. Vimos a oração na vida de Jesus, vimos o tema da oração no Sermão do Monte, estamos vendo a oração nas parábolas. Hoje encerramos, é a terceira parábola sobre oração. Domingo que vem iremos ver ensinos esparsos de Jesus nos evangelhos. Então, além do Sermão do Monte, além dos ensinos de oração nas parábolas, há ensinamentos sobre oração de maneira fragmentada nos evangelhos. Então, a partir de domingo que vem, nos dedicamos a estes fragmentos de orações ensinados por Jesus em diversas passagens, até que a gente possa concluir toda a temática de oração dentro dos evangelhos. E aí nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, ver o que a igreja fez com tudo isso que Jesus falou, tudo isso que ele ensinou, como ela vivenciou todos esses ensinos de orações na prática da igreja, nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, como eles vivenciam de maneira concreta e como lidam com os conflitos que a igreja sofre em perseguição e o fazem a partir dos ensinamentos de Jesus acerca da oração. Então hoje, a terceira parábola que se encerra as parábolas acerca da temática de oração, Lucas 18, a partir do versículo 9. A partir do versículo 9, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Assim como Lucas, e você veja que é uma característica dele, ele vai contar a parábola e ele sinaliza explicando o porquê que Jesus contou a parábola. Vamos relembrar. Quando ele vai no capítulo 18 contar da parábola do juiz iníquo, ele diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E aí ele conta a parábola. Agora, na parábola do rico e Lázaro, ele faz a mesma coisa. Ele explica qual é a razão que Jesus contou a parábola e ele conta, então, a parábola. Versículo 9, ele diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. A parábola que iremos então contar e refletir nesta manhã é uma parábola de oração e de correção. De correção a quem?
a pessoas que têm problemas com a chamada autojustificação. O que é a autojustificação? A ideia de que ele possa, por meio das suas boas ações, alcançar o reino de Deus. É isto que Jesus está querendo corrigir. Ele está corrigindo pessoas assim. Pessoas que acreditam que, pelas suas boas ações, boas atitudes, eles alcançarão o reino de Deus. Vamos ler de novo, versículo 18, capítulo 18, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. E confiavam em si por quê? Porque se consideravam o quê? Justos. Então vamos fazer uma pausa. Isso é um problema para Deus. Se você se considera justo, isso é um problema para Deus. Entende isso? É isso que a Bíblia está dizendo. Jesus vai corrigir aqueles que se consideram justos. É importante, portanto, relembrarmos um fundamento doutrinário que nós chamamos, do nosso estado de pecado que irremediável. Somos irremediavelmente pecadores. Vivemos em corrupção total e absoluta até o momento em que Deus intervenha nos justificando. Então vou relembrar para que não esqueçamos. Pensarmos que somos justos para Deus, isso é um problema. É isso que está escrito aí no versículo 9. Ele estava corrigindo pessoas que confiam em si mesmo, e confiam em si mesmo por quê? Porque se consideram justas. Você entende então, irmão, que nenhum cristão poderia pensar que ele é justo. Biblicamente ele não poderia pensar. Se tivéssemos sido discipuladamente recebido um discipulado correto, não cairíamos neste erro. Porque saberíamos que isto para Deus é um problema. Os homens não podem pensar que são justos. Porque para Deus eles não são justos. Independe. Não são justos. Por isso Romanos 3 diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Efésios 2, como nós sempre lemos na nossa igreja, diz que estávamos mortos em nossos pecados, éramos a geração dos desobedientes e estávamos sob a ira de Deus. E foi Cristo que com o seu imenso amor nos amou. Paulo está dizendo, não é por causa de vocês, é por causa da bondade dele mesmo. Não é por nada que vocês façam, é porque ele é bom. É que ele interviu e justificou a vocês. Romanos 5. Somos justificados em Cristo Jesus e por isso temos paz com Deus. Portanto, é importante que lembremos e saibamos, qualquer pessoa, e pior se for cristão, que pensa ser justo pelas suas obras, pelas suas práticas, isto é um problema para Deus. Amém? É um problema para Deus. Nós já vamos explicar essa questão
pouquinho mais adiante, mas eu quero só fazer esta introdução porque é por isso que Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Versículo 10 diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito do quê? O que eles estavam indo fazer lá? Eles estavam indo orar. Um fariseu e o outro quê? Cobrador de impostos ou publicano. Então vamos agora entender esses 2 personagens, porque eles são fundamentais para que compreendamos a parábola. Então diz que um era o quê? Um fariseu. O sentido da palavra fariseu hoje não corresponde com o sentido do fariseu na Bíblia. Hoje, uma pessoa que é chamada de fariseu, alguém diz, olha, fulano é um fariseu. O que isso significa para você? Hã? É uma pessoa ruim. Né? Uma pessoa o quê? Hipócrita. Uma pessoa falsa. Mas esse não é o sentido da Bíblia. A palavra fariseu significa separado. Alguém que foi consagrado a Deus. Os fariseus eram líderes religiosos que surgem durante o cativeiro da Babilônia e que surgem justamente para preencher um vazio que ficou após a destruição do templo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, o Nabucodonosor que nós sabemos que interage tanto com o profeta Daniel, ele destruiu o templo de Jerusalém. Ele ordenou a destruição do templo. Israel vai ficar cativo na Babilônia 70 anos. E o que se faz nesses 70 anos em que a casa do Senhor está destruída? Cria-se o quê? Sinagogas. Cria-se esses pequenos templos, onde não existe sacrifício, não tem altar, mas que se destina exclusivamente ao estudo da Sagrada Escritura. E quem são esses professores, esses líderes que ensinam a Escritura nas sinagogas? Os separados, os fariseus. Estes fariseus, portanto, tornam-se ao longo desses 70 anos e depois, ao regressarem da Babilônia, a gente vê Israel regressando lá no livro de Esdras, lá no livro de Neemias, Israel está voltando. Os fariseus retornam e a sinagoga não é o quê? Abandonada. Neemias vai com Esdras trabalhar para reconstruir o templo, mas eles não vão extinguir as sinagogas. Vai coexistir o templo e as sinagogas. As sinagogas ficam distribuídas como esses pequenos templos religiosos que se destinam única e exclusivamente ao estudo da Escritura. Ali eles eram ensinados, ali eles eram instruídos na Escritura. O templo em Jerusalém fica como local de sacrifício, mas as sinagogas permanecem como local de ensino. E os fariseus são majoritariamente a liderança nestas sinagogas. Os fariseus ali permanecem junto às sinagogas, ensinando a Sagrada Escritura. Por isso que em alguns momentos nos evangelhos, eles serão chamados pelo povo de doutores da lei, porque eles ensinavam a Escritura Sagrada. Eram profundamente respeitados, afinal eles eram os separados, profundamente respeitados entre o povo, estavam majoritariamente presentes em todos os pontos mais importantes do governo religioso de Israel, que não é o tempo de ficarmos gastando tempo para explicar, mas que era o sinédrio, o templo e as sinagogas. Eles majoritariamente se faziam presentes e, portanto, nem um pouco tinha sentido de hipócrita, nem um pouco tinha sentido de uma pessoa ruim. Ao contrário, a palavra fariseu era esta pessoa respeitada, separada, homens que se dedicavam ao estudo e ensino da Sagrada Escritura. Há uma mudança de sentido, porque, vou falar de maneira bem coloquial, Jesus pega muito no pé dos fariseus.
Ele pega muito no pé dos fariseus. Mateus capítulo 23, ele tem um sermão inteiro em que repetidamente, a cada versículo, ele repete: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Então, isto fará com que o fariseu vá mudando o seu sentido. É Jesus que vai chamá-los de hipócritas, né? Lembrando que a palavra hipócrita vem do grego, que é traduzido como ator. Ator. Ator é, em grego, hipócrita. Quando Jesus então os chama de hipócritas, Jesus está dizendo: vocês encenam uma religiosidade. Vocês são atores no palco da religião. Mas não é verdade o que é feito. Vocês são como atores. Vocês atuam na esfera da religião, mas não há verdade nas suas ações. E Jesus está, como fez por diversas vezes, concebendo mais um ensinamento dizendo: aí está um religioso que age como um ator. Que não é verdade o que ele diz, porque não existe homem algum justificado sem a graça de Deus. Amém? Você entende então que a oração que o fariseu vai fazer está toda equivocada, porque nada daquilo que ele diz fazer tem qualquer validade diante de Deus, porque ele é injusto sem a graça de Deus. É este o ponto central. Jesus está rejeitando qualquer ideia de autojustificação, de qualquer invocação de boas obras. E eu vou fazer então um adendo a isto. Ora, se nenhuma obra pode trazer qualquer justificação, se Deus não se impressiona com nenhuma obra que é praticada, porque somos irremediavelmente pecadores e só deixamos de ser o dia que a graça de Deus nos alcança e a justiça de Cristo nos justifica. O termo é isto. Por que somos justificados? Porque é a justiça de Cristo que nos justifica. A bondade que existe em nós agora não é nossa. É a bondade do Cristo, do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, dizendo: se você ama porque o Espírito Santo te deu amor e te leva a amar. Se você tem paz porque o Espírito Santo lhe proporcionou paz. Se você tem alegria, a tua alegria foi dada pelo Espírito Santo. Se você é bondoso, benigno e longânimo, a sua bondade, a sua benignidade, a sua misericórdia só existe porque o Espírito Santo dá a você. Se existe temperança, fidelidade e autodomínio, só existem porque o Espírito Santo lhe dá. Logo, as obras existem. Só há um detalhe: elas não são nossas. Elas são de quem? De Deus. O que Tiago está cobrando no capítulo 2, dizendo da fé sem obras, ele não está falando da obra do homem. Ele está dizendo da obra do Espírito Santo, que se manifesta no homem. Então ele está dizendo isto. Ora, não há fé sem obras, por quê? Porque se o Espírito Santo não manifestar as obras dele em você, isto é sinal que você não tem fé. Por isso que a sua fé é morta. Por isso que a fé sem obras é morta. Porque se a obra do Espírito Santo não estiver sendo manifestado em você, é porque aquilo que você chama de fé não é fé. Porque se você tivesse fé, o Espírito Santo estaria produzindo o quê? Obras em você. Logo, a minha bondade não é minha.
A minha bondade existe porque é a bondade do Espírito Santo. É isto que Jesus começa aqui corrigir e vai corrigindo em outros textos, mas aqui ele também começa a corrigir esta ideia religiosa da boa obra como forma de obter alguma coisa. Jesus está dizendo, não, essas obras são boas, mas essas obras não são suas. Estas obras são operadas por mim, porque vocês são irremediavelmente pecadores e permanecem assim até que a minha graça e a minha justiça alcance vocês. Então há um fariseu que nesta parábola não entende isto. Ele não entende esta ideia da justificação, muito menos da justificação em Cristo. Por outro lado, existe quem? Um publicano. Um publicano que não é uma criação de Israel, não é uma criação do judeu, é uma criação do Estado romano. É Roma que cria a ideia do publicano, aquele que administra coisas públicas. Publicano vem disso, vem de público. Aquele que administra coisas públicas. E o principal ofício do romano, isso é criado por Roma, para o publicano, era coletar o quê? Impostos. E aí os publicanos haviam dois tipos, que eram os publicanos gerais, que eram aqueles que eram romanos de fato, que eram representantes do Estado de Roma, e havia os publicanos delegados. Eram pessoas que não eram romanas, mas eram nomeados como publicanos para que trabalhassem nas províncias. É o caso de Mateus. Mateus, ele não é um publicano geral, ele não é um romano, ele não é um representante do Estado de Roma. Ele é um publicano o quê? Delegado de Israel, da origem de Israel, um judeu, que é nomeado para que exerça o trabalho de coletar impostos em Jerusalém, ou na região da Judéia. E isto é uma grande diferença, porque vocês sabem que havia direitos que o cidadão romano tinha, que os demais não tinham, né? Você sabe que é por isso que Paulo não foi crucificado, né? Pedro foi crucificado. Por que Paulo não foi crucificado? Porque a crucificação era uma morte indigna, proibida para qualquer romano. Nenhum romano poderia ser crucificado. Os demais poderiam. Os romanos não poderiam jamais serem crucificados. Paulo, quando tem o problema lá em Filipos, apenas lembrando, Paulo, ele é açoitado, ele é preso, aí tem aquela história, né? Ele está cantando à noite com Silas, aí a cadeia se abre, o carcereiro se converte, ele volta para a cadeia, depois que o carcereiro se converte, ele volta, e ele exige que o magistrado venha se desculpar com ele. Por que ele exige que o juiz venha pedir desculpa? Porque ele é um cidadão o quê? Romano. E ele não poderia ter sido sentenciado sem que houvesse um julgamento em que ele tivesse direito de defesa. Então, como não foi respeitado isto, o juiz veio até a cadeia em Filipos, se desculpou com Paulo e liberou a Paulo, porque não pode fazer isso com um cidadão romano. Então há uma grande diferença entre ser romano e não ser romano. Então, se um romano publicano é ruim, imagine um não romano publicano. Aí é pior ainda. Estou te explicando para que você entenda isso. Se um romano publicano já é ruim, imagina um publicano que não é romano. Aí esse é pior ainda, porque ele era visto como aquele que oprime os seus próprios irmãos para beneficiar o Estado que os domina. Então um homem como Mateus, por exemplo, chamado de Levi, e o seu nome deixa qualquer sombra de dúvida de que ele era um judeu, é o Mateus da sua Bíblia, que escreveu Mateus da sua Bíblia, o nome dele hebreu é Levi. E ele era um publicano delegado. Alguém como Mateus era profundamente rejeitado.
porque ele era visto como um irmão judeu que oprime os próprios judeus para coletar impostos a Roma. Uma coleta que não era feita com equidade. Nós chamaríamos juridicamente do que eles faziam de confisco, o que é proibido no Brasil. Você não tem dinheiro, o Estado não pode ir e pegar as coisas violentamente de você e tomar o que ele quer. Mas em Roma era feito assim. Se você não tem com o que pagar, eles tomavam qualquer coisa de valor que você tivesse. Qualquer coisa, animais, qualquer coisa na sua casa. Eles entravam e tomavam aquilo que quisesse. Isto, evidentemente, essa forma de arrecadação gerava uma grande animosidade com o povo. E principalmente com os mais pobres, que se sentiam violentados por esta forma com que Roma agia com os mais pobres. Jesus então está falando de uma classe de pessoas, eu não vou dizer odiado, mas uma classe de pessoas rejeitado, muito rejeitado, religiosamente, homens profanos. Então Jesus está com dois extremos. Está por um lado os separados, os consagrados, e por outro lado os profanos, publicanos, arbitrários, irmãos explorando seus próprios irmãos, confiscando o bem violentamente dos pobres, muitas vezes com a presença de soldados romanos que tomavam qualquer coisa de valor que aquela pessoa tivesse. Então há dois extremos. Um extremo de um grupo de separados respeitado pelo povo e um grupo que era rejeitado pelos judeus. Então Jesus ele cria esses dois extremos e agora ele vai começar a dizer como que eles agem em relação a Deus. Versículo 11. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Esse si para si mesmo é uma maneira pejorativa, negativa de descrever a oração do fariseu, né? Na versão contemporânea, se eu não me engano, está traduzido, ele orava cheio de si. É uma maneira arrogante de orar. É uma maneira prepotente, uma maneira orgulhosa, soberba de orar. Então a tradução contemporânea vai dizer que ele orava cheio de si. Aqui está dizendo que ele orava de si para quem? Ele não ora para Deus. Ele ora dele para ele mesmo. E ele ora ele para ele mesmo porque a pessoa principal da oração, quem que é? Então vamos fazer uma outra observação. Por isso nós aprendemos aqui a oração do Pai Nosso. Porque nós não somos a pessoa principal da oração. Os 3 primeiros pedidos da oração do Pai Nosso, os 3 primeiros pedidos são para a glória de Deus, o louvor do Senhor, a celebração à sua grandeza. Eu não sou a pessoa principal da oração. Então Jesus ensinou, olha, quando você for falar com Deus, primeiro, o reverencie, o adore e o glorifique como Deus. Então primeiro é Pai Nosso, que estás nos céus. Primeiro é o teu nome é santo. Primeiro é venha o teu reino. Primeiro é seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois de celebrar a grandeza e a glória de Deus, agora eu venho humildemente apresentar as minhas necessidades. Observe que o fariseu é descrito como uma oração soberba, porque ele é o personagem principal da sua oração. É ele e as suas necessidades e aquilo que ele quer. Então vamos dizer assim, toda vez que você orar e você for a pessoa principal da sua oração, você ora como um fariseu. Amém? Entendemos isso? Você ora como um fariseu. Porque você é a pessoa principal da sua oração. Você só está ali por causa das suas necessidades. Você só está ali porque você quer que os seus pedidos sejam atendidos.
Se oramos assim, é o que está escrito. Ora de si para si mesmo. Você não estaria ali se você não precisasse. Você não estaria ali se não tivesse coisas para você pedir. Porque você é a única pessoa importante da sua oração. Aquele que ora e ora para a glória de Deus, ele ora para pedir, mas antes de pedir, ele ora para adorar e celebrar a Deus. Aquele que ora e ora só por si e por suas necessidades, ele ora de si para si mesmo. Por isso ele pede o que ele quer, fala o que ele precisa, e depois que ele pediu o que ele quer e falou o que ele precisa, o que ele faz? Amém, e vai embora. Porque não tem mais ninguém importante, não tem mais nada para se conversar, nada que vale a pena a gente falar. Eu sou a única pessoa que é importante nessa relação. É por isso, irmão, que tem tanta oração que não é o quê? Isso. Não dá para atender oração assim. Amém? Jesus vai dizer aqui, ó, não atendo a oração do fariseu. É isso que vai concluir aqui dizendo. Deus não ouviu. Ele orou, mas Deus não ouviu. Ele pediu, mas Deus o que? Não atendeu. Porque todas as vezes em que o homem ora de si para si mesmo, todas as vezes que o homem ora só por causa das suas necessidades ou por causa dos seus problemas, ou que vai a Deus quando precisa, isso já está escrito há 2000 anos na Bíblia. É como se Deus dissesse, não faça isso porque você não vai ser atendido. Não faça porque você não vai ser atendido. É por isso, irmãos, que eu confesso o meu pecado diante de vós, em que eu dispenso pouca preocupação com pessoas assim. Porque eu sei que não adianta. Nem Deus vai ouvir. Se nem Deus vai ouvir, quem dirá eu, pobre, miserável, pecador? Digo dessas pessoas em que nós sabemos que ele some e aparece de acordo com as necessidades. Isso, todos nós conhecemos pessoas assim. Quando ele precisa, ele vem para a igreja, depois que ele não precisa, ele não vem para a igreja, depois ele não vem, vem e não vem. Essas pessoas eu dou pouca atenção, por quê? Porque eu sei que se nem Deus quer ouvi-las, né? Quem dirá eu, pobre, miserável pecador, que sem a graça de Cristo sequer justificado estaria, como que eu vou poder ajudar? Não posso ajudar nada. Então fica assim, quer ir? Vem aí, irmão. Vem aí, senta aí. Fica aí. Depois quiser sumir, some. Depois quiser voltar, volta. E quiser sumir, some. Quiser voltar, volta. E fica aí, né? A igreja vai estar sempre aqui limpinha, com água para você, banheiro, né? Tudo. Vem aí, né? Mas não tem o que eu possa fazer, irmãos. Como é que eu vou falar para Deus? Eu falo, não, Senhor, não. Tá errado. Não. Não, eu obedeço a palavra de Deus. E se eu vejo, então, que é de si para si, vem só quando precisa, vem só quando... Eu não vou fazer nada. Afinal, já contei para vocês que Deus falou comigo, né? O pastor Adriano queria tirar o joio um tempo atrás, né? E na semana que eu falei que no domingo eu ia começar esse processo, Deus falou comigo quando eu orava, não faça isso. Não tire o joio do meio do... Não dificulte o caminho do joio, deixa o joio lá. Você pode até orar e falar, Senhor, mas foi o diabo que semeou o joio. Não é isso que está dizendo? Quem que semeou no campo do Senhor o joio? O inimigo. O inimigo veio à noite e semeou o joio, mas foi o diabo, pai, que plantou na... Não tira. Deixa o joio crescer com o trigo. Haverá o dia da colheita, em que os anjos irão o quê? Separá-los. Mas esse não é o momento de separar. Então, não posso tirar o joio, né? Não posso impedir que pessoas venham a Deus só por causa de interesses pessoais. O que eu posso é pregar o evangelho e não me preocupar com pessoas assim, porque é o que eu volto a dizer, se Deus não vai atender, quem dirá? Eu, pobre, miserável, pecador, vou poder fazer alguma coisa a essas pessoas, além da gentileza,
né, da educação e do carinho que a gente dispensa a todos. Mas eu sei que não será ouvido. Amém? Eu sei que não será ouvido. E eu entenderei por que pessoas dirão, mas eu fui na igreja, eu orei, e blá, 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 e eu jejuei, e Deus não fez. É claro que não fez, filho. Você veio porque você precisava de alguma? Você veio orar de si para si? Não fez mesmo. E vai continuar não fazendo. Até o momento em que paramos de orar de nós, para começarmos a orar para Deus. Então esse era o problema principal do fariseu. Orava de si para si mesmo. Versículo 11. Dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Agora veja o versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana, ó, já está melhor do que eu e você, e dou o dízimo de tudo o que ganho. Então já está melhor do que eu e você. Ele invoca o que? As suas obras. Ele diz, olha Deus, me veja, porque agora todo domingo eu estou na igreja. Né? Desde o dia que eu falei para o Senhor que eu fiz o propósito, que eu não ia mais faltar no culto, então o Senhor olha que eu estou agora todo domingo na igreja. Né? Olha que eu prometi para o Senhor, estou lendo a Bíblia todo dia, o Senhor está vendo isso. Né? Eu estou orando. Ou seja, o que for que queiram dizer em oração, como maneiras de invocar obras pessoais, para que Deus o quê? Não se sinta obrigado, mas pelo menos seja lembrado de que ele precisa fazer alguma coisa para você, porque afinal, você está jejuando 2 vezes ao dia e dando dízimo de tudo que você tem. Vamos fazer então uma reflexão sobre isto, e abra a Bíblia comigo em Romanos capítulo 11 e versículo 6. Romanos 11 e versículo 6, e nós vamos aqui procurar corrigir um outro problema que às vezes ainda pode persistir no coração de algumas pessoas. Romanos capítulo 11, versículo 6. Diz assim, irmão, de maneira bem simples e clara. E se é pela graça, já não é pelas? Do contrário, a graça não é? Então a Bíblia está te dizendo, decida. Ou é pela graça, ou é pelas? Não dá para ser pelas duas. Porque uma exclui o quê? A outra. Então, ou é pela graça ou é pelas obras. Do contrário, as obras afastam a graça. Que obras afastam a graça? A obra do Espírito? Não, a obra do homem. Porque não há incompatibilidade entre a graça de Deus e a obra do Espírito Santo. Porque tudo está vindo de quem? De Deus. A incompatibilidade está na obra do homem querer cruzar o caminho da graça de Deus. Então Paulo está dizendo, você decida na sua fé. Ou você crê na graça de Deus e esqueça as suas obras. Esqueça. Porque as boas obras que porventura você tiver não são suas. São de Deus através de você. Ou então você esqueça o evangelho da graça e creia nas suas obras. Com um grande prejuízo. Gálatas 2:8. Mas sois salvos pela... Isso. Por meio... E isso não vem... É um dom de Deus. Ok? Então quem tem um problema de aceitar a graça não tem só um problema teológico. Há uma impossibilidade de salvação. Não há como sermos salvos se não recebemos o evangelho por meio da... Pela graça sois salvos. É pela graça sois salvos. Isto então, irmãos, significa dizer que, e isso que eu vou falar tem 2 sentidos, né? O pagar o preço tem 2 sentidos. Pagar o preço tem o sentido de que você estará fazendo algo
que precisa ser feito para que Deus, então, te dê, ou pagar o preço tem o sentido da apresentação de uma boa obra, de algo que você fez, afinal, quem pagou o preço? Foi você ou Deus? No termo, irmão, você tem que pagar o preço. Quem está pagando o preço? Você ou Deus? Hã? Se é Deus, por que você está pagando então? Não, não é Deus, é você que está pagando. Você está pagando porque Deus não pagou. Por isso você tem que pagar. E há diversos problemas com isso. Primeiro que nós nos contrapomos ao que Jesus falou. Na cruz ele falou para mim que estava tudo. Você está falando para mim que ainda tem coisa para pagar? Né? Então você tem um problema bíblico com isso. Ou está tudo pago ou não está pago. Para que você saiba, a palavra tetelestai, que é o grego que Jesus falou está consumado, era tipo o carimbo de pago que se colocava nas notas de qualquer dívida. Quando então alguém escrevia tetelestai, aquele documento não tinha mais validade para ser cobrado. Aquilo estava o quê? Liquidado. Né? Sabe-se disso porque se encontrou documentos datados dos primeiros séculos, documentos romanos, em que estas notas vinham com a palavra tetelestai, que quer dizer que está o quê? Pago, está liquidado aquela dívida. Jesus está dizendo isso. Sobre a dívida que há, tetelestai, tudo está pago. Aí as pessoas vêm me dizer que tem coisa que eu tenho ainda aqui pagar. Então aí você responde para você, então paga você, irmão, porque o meu já está o quê? Já está pago, amém? Você quer pagar em prestação, à vista, no débito, não quer? Paga você. Eu não vou pagar, porque na Bíblia está escrito que está pago. E está pago porque não há nenhuma obra que eu possa invocar a Deus para obter nada. Porque Deus está me dizendo, você escolhe, ou é graça, ou é obras. Ou é um, ou é outro. Não pode ser os dois. Não pode ser os dois. O texto está dizendo, um exclui o outro. Do contrário, a graça já não é graça. Amém? O fariseu precisava aprender isto. Essa parte, então, jejum 2 vezes ao dia. Pode rasgar. Risca da oração, que essa parte não tem validade nenhuma. Então, se você for orar, irmão, se você não fica falando para Deus o que você faz, ou o que você fez, Deus não tem interesse nesse tipo de oração. Amém? Deus não tem interesse nesse tipo de oração. Veja que quem a gente vai contar, ele não falou nada do que ele fazia, mas ele foi atendido por Deus. O outro que falou que tudo que ele fazia não foi atendido em nada. Justamente por isso. Porque as nossas obras, ou elas são do Espírito Santo, ou elas não têm validade no reino de Deus. E isto muda muito, irmãos, porque a gente vem de um contexto religioso de dar e receber. Você tem que fazer alguma coisa para que você possa o quê? Receber. Isso já vem impregnado, né? Igual o carimbo que tem em animal, já vem na vida do crente, né? Já bate o carimbo nele, de que ele tem que fazer alguma coisa para que ele possa obter alguma coisa. Irmão, isso não existe. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Aí você vai dizer, mas eu não tenho que fazer nada. Irmão, né? Até coça assim, né? As perguntas assim, né? Ah, mas então eu não preciso fazer nada para ir para o céu? Ô filho, você está morto. Você entende que é morto? Já viu alguém morto? Então imagina assim, você está morto. É assim você sem Deus, você está morto. Fala para mim, você faz o que morto? O que você faz morto? Não faz nada, você está morto. Então coloca isso na sua cabeça, está morto. Você anda, você fala, mas para Deus você está morto. Morto. Porque o novo nascimento não é físico. Ele corrigiu já Nicodemos, dizendo, ah, mas como que eu vou entrar no ventre da minha mãe já sendo nascido? Falou, filho, aquele que não nascer da água e do Espírito. O novo nascimento não é físico. Então, tá vivo, fala, conversa com as pessoas, estuda, trabalha,
mas para Deus está o quê? Morto. Morto. E morto não faz nada. Quem te dá a vida? Deus. É Deus que faz nascer, por isso que é nascer da água e do Espírito Santo. Se a vida que está em você, que estava morto, foi dada por Deus, quem faz as coisas na sua vida a partir de agora, irmão? Isso. Então você me explica, aonde que você faz alguma coisa? Então, mas eu não tenho que fazer... Não tenho que fazer nada. Ah, mas eu não tenho que orar? É claro que eu tenho que orar. E eu oro porque eu sou bom? Não, porque o Espírito Santo me ensina a orar. É o Espírito Santo que me ensina a ser bondoso. É o Espírito Santo que me ensina a ser misericordioso. E por saber que toda boa obra é fruto do Espírito, é que eu digo, eu não faço nada. Porque tudo que é feito de bom na minha vida é obra do Espírito Santo. Ou então, irmão, faço o que com Gálatas 5? Jogo fora da Bíblia? Risco a parte que ele fala que o fruto é do Espírito. Ou é teu ou é do Espírito. Se o fruto é do Espírito, não pode se apropriar do que não é teu. A alegria, a paz, o amor, a bondade, benignidade, longanimidade, temperança, fidelidade, é do Espírito. Não é seu. E é por isso que é tudo pela graça. É por isso que nós afirmamos que não fazemos nada. Porque nós não fazemos nada? Não. Porque nós reconhecemos que aquilo que haja de bom na minha vida é uma dádiva do Espírito Santo. Né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Olha, tem maneira mais clara de falar? E isso não vem de... Isso. Nem a fé vem de vós, nem a graça vem de vós, nem a salvação vem de vós, mas é um dom, é uma dádiva, é um presente, dado por quem? Por Deus, irmão. Amém? Por Deus. Eu não tenho como pegar esses textos e ir riscando esses textos da Bíblia Sagrada. É este o problema da oração do fariseu. Ele não entende o evangelho da graça, ele não entende que as obras dele não são dele, se há alguma bondade dele, não é dele, é de Cristo. E por ele não entender e não compreender nada disso, Deus vai fazer o quê? Deixa de ouvi-lo. Deixa de ouvi-lo. Lucas 18, então. Nós retornamos para o versículo 13. O publicano, estando em pé... E aqui existe uma observação. Ele não só está em pé, ele está o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Além de estar em pé, ele está o quê? Longe. O que significa isso? Por que ele está em pé, está longe? Porque no templo em Jerusalém, existe um pátio que ele, publicano, pode entrar. Chamado Pátio dos Gentios. É o pátio mais distante, um local público, que visitantes podiam acessar. Porém, avançando um pouco mais, tem um pátio mais próximo, que era o chamado Pátio das Mulheres. Porque só a mulher pode entrar? Não, o judeu e a mulher podiam entrar. Depois tinha um pátio mais próximo ainda, chamado Pátio dos Sacerdotes. Mas ele, sendo um publicano, o lugar dele era lá no Pátio dos Gentios. Por isso que ele ficava longe. Porque ele realmente ficava longe só olhando o templo. Porque as partes que mais se aproximavam do templo era vedado, proibido a pessoas como ele. Então ele estava lá longe no Pátio dos Gentios, porque ele tinha ido no templo, diz aqui que ele foi no templo, e no templo e ficar longe é o Pátio dos Gentios. E ele não só estava longe, lá no Pátio dos Gentios, mas diz a Bíblia Sagrada, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, e talvez na sua Bíblia esteja escrito,
e pedia: tenha misericórdia de mim. E o que ele dizia? Que ele era o quê? Cristo. Amém? Este é um ponto importante. Ele dizia que ele era pecador. Ele sabia que sem Deus ele era irremediavelmente um pecador. Que não havia nada que ele pudesse fazer, não havia nada que ele pudesse pagar, não havia nada que ele pudesse oferecer, porque ele é um pecador. E que só há uma maneira de romper com este pecado, e esta maneira era a misericórdia de Deus. Esta misericórdia de Deus é o que nós chamamos de graça. Né? Há diversas traduções para a palavra graça, palavra hari em grego, que significa favor, misericórdia, amor. Tudo isso são derivações da palavra hari. Hari, dependendo do contexto, pode ser traduzido como amor, dependendo do contexto, pode ser traduzido como misericórdia, dependendo do contexto, pode ser traduzido como compaixão, como graça. Isso é hari. O que ele está pedindo a Deus? Hari. Ele está pedindo a Deus misericórdia. Você entende isto? Hari não tem uma tradução só. A palavra hari depende do contexto. Tem hora que ela é traduzida como amor, tem hora que ela é traduzida como graça, tem hora que ela é traduzida como misericórdia. O que ele está pedindo a Deus é hari. Ele está pedindo a Deus graça. Ele está pedindo a Deus misericórdia. E ele está pedindo misericórdia porque ele sabe que ele é pecador. Porque ele sabe que ele é pecador. E quando ele toma esta atitude, versículo 14, digo-vos que este pecador desceu o quê? Justificado. A justiça de Deus o alcançou, o perdoou. E ele é justo porque ele é bom? Não, mas porque a justiça de Deus o abraçou. E não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que a oração da parábola do fariseu e do publicano me ensina é que eu não posso ser tentado a uma religiosidade de obras, de autojustificação e de pensar que eu tenho algo a oferecer a Deus para que Deus faça alguma coisa para mim. Lembre-se porque Jesus concebeu esta parábola. Nós já lemos, eu vou ler de novo. Há alguns que confiavam em si mesmo e por se considerarem justos, desprezavam os outros. Então é para estes que Jesus está o quê? Corrigindo. Então você entende, irmão, agora o que eu vou lhe dizer são duas coisas diferentes. Né? Vamos utilizar a palavra humanismo num sentido coloquial, porque o humanismo ele tem um sentido histórico e ele tem outro sentido coloquial. É igual a palavra é igual a palavra fariseu. Ele tinha um sentido histórico, ele tem outro sentido nos dias de hoje. Vamos usar a palavra humanismo nos dias de hoje. Humanismo nos dias de hoje significa uma centralidade no próprio homem. Ok? Ensinando você a confiar em quem? Pode falar isso em você. Ok? Você confiar em? Então, irmão, se você é crente, pelo amor de Deus, não fica postando no Facebook palavra assim, filho. Tem irmão que é louco. É louco, é a cabeça toda atrapalhada. Aí eu vejo ele, cristão, colocando palavras coach, para que você confie em você, acredite nos seus sonhos, acredite no seu potencial. Meu filho,
Está acabando de ler aqui que ele estava corrigindo quem confia em si mesmo. Está lendo aqui. Você não está lendo que Deus não gosta de gente que confia em si mesmo? Porque Deus sabe que está morto. Sabe que é irremediável, irrecuperável. Irmão, a situação é tão feia que não dá para consertar. Tem que nascer o quê? Não dá para consertar. Não dá para reformar. Tem que fazer nascer de novo, porque aquilo que está ali não presta para nada. Não dá para consertar, tem que fazer outro. É isso que Jesus falou para Nicodemos. Não é? Você é tão imprestável que não dá para te consertar. Para que eu, Deus, possa agir na sua vida, tem que fazer você nascer de novo, porque não dá para arrumar você. O homem é isso. O homem é irremediável, não dá para consertar, não dá para arrumar. E olha, irmão, que eu imagino que a situação então é muito feia, porque se nem Deus conserta, se nem Deus acha que dá para consertar, é que a situação é muito ruim. Né? Vamos fazer uma comparação, é igual a reforma na sua casa lá. Tem hora que você vai falar, não tem jeito, vai ter que derrubar e fazer de novo. Não dá para consertar. Então você, irmão, aquela parede torta, rachada, que não tem como consertar. O pedreiro vai chegar na sua casa e falar, ó, sinto muito, mas essa parede não tem como recuperar. Tem que quebrar e fazer de novo. Então é você, eu, somos essa parede torta, rachada, que não dá para recuperar. Deus tem que fazer o que? Nascer outra vez. Outra vez. E aí fica a nossa observação, como o Nilson colocou a palavra coaching, o quanto o coaching é inapropriado para o evangelho. Eu não quero que você venha na minha igreja ensinar as pessoas a confiarem em si mesmo. Na minha igreja, não. Porque se você vem na minha igreja ensinar as pessoas a confiarem em si mesmo, você está desviando as pessoas, você não está aproximando ninguém de Deus. Eu quero que você ensine as pessoas a não confiarem em si mesmo, porque elas não são confiáveis. E eu quero que você ensine que elas confiem em Deus. Porque se o publicano confiasse um pingo em si mesmo, ele não estaria de cabeça baixa, batendo no peito e dizendo, tenha misericórdia, porque eu sou pecador. Amém? Isso é uma declaração pública de que ele não confiava em si para absolutamente nada. Só que é isto que Jesus diz para mim que é o caminho. É isto que Jesus diz para mim que é o caminho. Eu já falei para vocês, irmãos, né? E eu recomendo que você leia, né? Apocalipse 5, já falei 1 milhão de vezes. No céu só tem lugar para uma pessoa. E essa pessoa é Deus, irmão. É só para ele que se canta, é só para ele que se tece elogios, é só para ele que se adora, é só ele que é exaltado, é só ele. Lá em Apocalipse 5 é os querubins, os serafins, os anciãos, os milhões e milhares, todos ficam cantando para ele que digno é o Cordeiro, digno é o Senhor. O céu é assim. E Deus é assim. Deus é assim. Não podemos, como diz a passagem de maneira bem clara, compartilhar da glória de Deus. A glória é só de Deus. Por que Herodes morreu, que diz a Bíblia? Por que ele morreu comido de bicho? Porque ele não reconheceu que a glória era de quem? Amém? É isto. Nós somos pecadores e toda bondade, toda luz, toda misericórdia vem de Deus. Tudo está centrado na grandeza de Deus. E se eu assim agir, Jesus está me ensinando, se você assim agir, você será justificado por Deus. Mas se você insistir em querer me contar quem você é, o que você sabe, o que você faz, se você insiste em orar
de você para você mesmo, em que você é o personagem principal, você não será ouvido. Amém? E eu penso, irmãos, que para você e para nós nesta manhã, isso nos é muito claro na Bíblia Sagrada. Isso é muito claro, é o que está o quê? Escrito de uma maneira muito simples sobre o que deve ser feito ou como devemos agir. É que o que acontece, irmãos, num contexto religioso, se ficasse pregando assim, eu não consigo ser o apóstolo da sua vida, entendeu? Como é que eu vou ser o apóstolo da sua vida? Você vai olhar e falar, não, sem Deus está morto. Como é que você vai bater palmas para mim, se você descobrir que a minha bondade não é minha, é de Deus? E que toda a minha dedicação não é minha, é a graça de Deus. Como que você vai me louvar se você descobrir que se não fosse esta graça de Deus que me leva à devoção, ou à dedicação, ou ao altruísmo, eu estaria morto no meu pecado sob a ira de Deus? Amém? Só que note que no reino dos céus é para ser assim. Porque o maior entre vós seja o quê? Isto. Amém? É para ser assim. Porque entre vós o que for maior deve ser o menor. O maior deve ser o servo de todos. É isto. É este o caminho do reino. É o caminho em que eu afasto os aplausos e os louvores, o caminho em que eu apregoo o meu pecado irremediável, irrecuperável sem a graça de Deus, porque é este estado de reconhecimento dos meus pecados e de atribuição tudo a Deus é que me fará grande no reino dos céus. Foi isso que Jesus falou para mim. É por isso que ele falou essas coisas. Aquele que for o último será o primeiro e o primeiro vai ser o último. Aquele que é o menor seja o menor, aquele que é o maior seja o menor. É por isso que ele está me dizendo isto. Ele está me mostrando qual é o caminho do progresso no reino dos céus. E o caminho do progresso no reino dos céus é me afastar da altivez, da soberba, da autojustificação, da confiança em si mesmo, nos meus atributos, nas minhas virtudes. É me afastar disso tudo. Porque, na verdade, nada disso existe. E nada disso existe porque sem a graça dele eu estaria o quê? Morto. Porque justamente nada disso existe. E que reconhecendo tudo isto, eu estarei então progredindo e crescendo no reino dos céus. Amém? Progredindo e crescendo no reino dos céus. E sabe o que me leva então a ter misericórdia do pecador? É de saber que sem Deus eu seria igual a ele. Amém? É isso que me leva a ter misericórdia. Não é uma hipocrisia, não é o ato de encenar alguma coisa. O que me leva a amar o meu inimigo é saber que sem a graça de Deus eu seria como ele. Fazendo maldades como ele faz. Mentindo como ele mente. Sendo soberbo como ele é. E que a única coisa que me separa dele é a misericórdia e a graça de Deus. E mais nada. E é uma graça e misericórdia que não é minha, é de Deus. Então sem Deus eu continuo sendo igual a ele. Mas com Deus as obras de Cristo me tornaram benigno, longânimo, perdoador, feliz, em paz, em amor, porque a graça do Espírito Santo está derramada em minha vida. Você percebe, irmão, que quando você prega a Bíblia da forma que ela é, tudo se encaixa o quê? Perfeitamente. Eu não preciso provocar um sentimento de misericórdia que não existe.
Eu não preciso me disciplinar a ter uma compaixão que eu não tenho. Eu não preciso me disciplinar a amar quem me persegue ou a perdoar aquele que me fere. Porque o evangelho verdadeiro me leva à consciência de que eu sou igual a ele sem Deus. Igual a ele. E se eu sou um pai melhor do que ele é, e se eu sou um marido melhor do que ele é, ou uma esposa melhor do que ela é, e se eu sou um profissional melhor do que ele é, eu sou por uma única razão, é que existe uma graça do Espírito Santo derramada sobre a minha vida. E se não fosse essa graça, eu seria igual a ele. Eu seria tão egoísta quanto ele, tão soberbo quanto ele, tão individualista quanto ele, tão mentiroso quanto ele. E isto me leva então a ter misericórdia, porque eu passo a ter compaixão, porque falta nele a graça de Deus. Falta nele a luz do Espírito Santo. E isso me leva a ter dele então compaixão. Então se pessoas acham que perdoar é pagar o preço, você não conheceu o Evangelho ainda, irmão. Perdoar as pessoas é pagar o preço. Não é? Há um pastor aí que é das mídias, tal, que eu vi um vídeo dele, até lá na delegacia, uma irmã lá na delegacia veio perguntar para mim o que eu achava, que ela achou estranho, né? De um pastor aí que ele falando que, irmão, porque é duro, né? Porque a Bíblia fala que você tem que amar ao próximo, mas tem próximo que você não ama e tal. Tem que ler Bíblia primeiro, né? Tinha que ler a Bíblia antes de pregar. Porque se tem próximo que você ainda não ama, é porque você está achando que você ainda é quem você não é. Né? Você ainda não descobriu que você não tem conserto. Como nós estávamos dizendo. Você não descobriu ainda que nem Deus consegue consertar a sua vida. Ele tem que fazer você nascer de novo. Você não descobriu ainda que as obras não são suas, as boas obras são do Espírito Santo. E que sem a graça de Deus você seria exatamente como? E não gostar dele é não gostar de quem? É de você. Não gostar dele é não gostar de você também. Porque você seria igual a ele, se não fosse a graça do Espírito Santo derramado na sua vida. E alguém pode dizer, não, pastor, eu não seria como ele. Deixa eu ficar 5 minutos com seu esposo. Deixa eu perguntar quem que você é. Deixa eu perguntar pro seu filho. Sozinho. Conta pra mim, quem que é a sua mãe dentro de casa? O que você acha? Deixa eu ficar com o seu marido. Perguntar, irmão, fala pra mim, como é que é a esposa? Ou falar pra esposa, fala pra mim, como que é seu marido? Eu te garanto que ele vai enumerar no mínimo 10 avaliações que vai desconstruir essa sua ideia de que você é uma pessoa tão boa quanto você pensa. É o que eu sempre digo, no conselho de casais, né, no aconselhamento de casais é assim, você recebe um, aí ele fala, pastor, né, fulano é assim, assado, e e diz, e fala. Aí você vai ouvir o outro. Aí o outro começa a falar, mas ele falou que ele fez isso nesse dia? Mas ele contou que nesse dia foi assim, que foi assado, e que aconteceu isso. E que isso ocorreu por causa disso. Eu digo isso, irmão, porque nós temos que ter a humildade. Quem sabe quem você é, quem convive com você debaixo do mesmo teto. Não adianta você querer transparecer a mim uma espiritualidade, uma bondade que quem convive com você não reconhece que é essa bondade. Não reconhece toda essa sua dedicação. E você sabe que ele não reconhece ou que ela não reconhece, porque ele e ela discutem com você. Ele discute e ela discute com você dentro de casa. Justamente porque não concorda com essa sua bondade que você acha que é bondade. Com esse seu amor que você acha que é amor. E o problema é que às vezes não é só ela. É ela, é o filho, é a filha que discute com você. Então nós temos que ter a humildade de entendermos que se aqueles que convivem comigo debaixo do mesmo teto
tenho que falar de mim negativamente, isso é uma demonstração clara que sem a graça de Deus eu seria muito, muito pior. Amém? Eu seria muito pior. Com a graça de Deus ainda eu tenho as minhas imperfeições, mas sem a graça de Deus eu seria ainda muito pior. Se me acha ruim, eu seria pior ainda. Explosivo, eu seria pior ainda. Agressivo, eu seria pior ainda. Seria muito pior. E não o sou porque a graça de Deus lança bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? Porque este é quem nós somos. E quando nós oramos, irmãos, nós não podemos fugir desta verdade. O que Jesus está nos ensinando de maneira prática hoje de manhã? Como orar para ser ouvido. Amém? Vamos nos colocar em pé. Como orar para que sejamos ouvidos. Ouvidos. Nós não precisamos confiar em nós mesmos, porque sem a graça de Deus nós estamos mortos. Você está lendo na sua Bíblia, ele corrige quem confia em si mesmo. Eu não preciso de ninguém, então, querendo me ensinar a confiar em mim, nos meus sonhos, confiar no meu potencial. Não preciso de ninguém fazendo isso. Eu preciso ouvir aquilo que é verdade. Que eu sou pobre, miserável e irremediável pecador sem a graça de Deus. É isso que eu preciso ouvir. Irmão, sabe por que Deus consente a nossa fragilidade no convívio com o Espírito Santo? Você perceba que em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Deus se nega a tirar o espinho da carne de Paulo. Paulo diz que o espinho na carne é como um emissário de Satanás para esbofeteá-lo. E o que Deus faz? Deus diz, Satanás vai continuar te esbofeteando. Você vai continuar com o espinho na carne. E sabe por quê? Porque esse espinho na carne, que te aflige, que te oprime, que evidencia os seus pecados, que demonstra a sua maldade, que salienta a tua imperfeição, esse espinho na carne é para que você nunca se esqueça que se não fosse a graça de Deus, você seria ainda pior do que você é. Para que você não confie em si mesmo. Para que você não confie na sua justiça. Mas para que você se lembre que a graça de Deus é quem te sustenta. E aí Deus vai justificar para Paulo dizendo, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Porque é isto que nós somos sem Ele, fracos. Fracos. Jesus advertiu lá no Getsemane, orai e vigiais, para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas vocês são fracos. Vocês são incapazes de resistir o mal. Vocês são incapazes de resistir o pecado. Vocês não conseguem porque vocês são fracos. E se confiar em si mesmo, irmão, vai para o inferno. Por isso ore. E ore atenciosamente, disciplinadamente, ore com dedicação. Isso que significa orar e vigiar. Ore com dedicação, com disciplina, com diligência. Para que Deus intervenha na tua vida. Para que a graça do Espírito se derrame no teu coração. Para que Ele ilumine a tua alma. Para que Ele traga lucidez à tua loucura. Para que Ele traga equilíbrio na tua perdição. É isso que o publicano está fazendo. Ele está dizendo, Deus ilumina porque eu vivo em escuridão. Deus muda a minha vida porque eu sou pecador. Me cobre com a tua misericórdia. Esta é a oração de pessoas que de fato conhecem a Deus.
porque a luz do Espírito expôs a escuridão da alma. Aleluia. Porque a luz de Deus expôs as suas feridas, as suas mazelas, e ele pode se ver como é, pobre e miserável, porque a luz do Espírito está brilhando aquilo que ele tinha querido esconder, que ele queria esconder. Tudo aquilo que ele tentou jogar debaixo do tapete, a luz do Espírito brilhou e levanta e mostra. Glória a Deus. E se Aleluia. torna como dia, e ele vê tudo aquilo que ele queria esconder, ele vê tudo aquilo que ele queria esquecer, ele vê tudo aquilo que ele tentou deixar para trás e que denuncia a sua maldade, a sua perversidade, e então ele é levado pelo Espírito Santo a dizer: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Quem nos convence do pecado? O diabo? Não! O diabo quer que creiamos que somos santos e puros. E o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. É o Espírito Santo que me ensina a não confiar em mim mesmo, porque enganoso é o coração do homem. Mas a confiar em Deus. Eu te convido a fechar os teus olhos agora. Eu te convido a confiar no Senhor. A pedir a Deus perdão e misericórdia. Glória a Deus. A aprender com este publicano que lá longe não ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Hari, Senhor, Hari, dê-me da tua graça, dá-me da tua misericórdia. E deixa o Espírito Santo iluminar o teu coração nesta manhã. Deixa o Espírito Santo te abraçar com misericórdia, te abraçar com amor, com bondade nesta manhã, te conduzir por um caminho de arrependimento, te conduzir por um caminho de compaixão, de perdão, de misericórdia. Ore no poder do Espírito Santo. Ore ao Senhor nesta manhã e faça do Senhor o principal da tua oração, a razão da tua vida, a razão de você estar aqui nesta manhã. Não as suas necessidades, mas a glória dele. Não as suas demandas, mas o louvor da glória dele. Que ele seja adorado, que ele seja glorificado, que o Senhor seja engrandecido e exaltado nesta manhã, em cada oração, em cada clamor, em cada alma que será iluminada pelo Espírito Santo, conduzida ao arrependimento, a não confiar em si, mas fazer de Deus a sua fortaleza, o seu refúgio, o seu amparo, fazer de Deus o teu abrigo nesta manhã. Ore ao Senhor agora, ore a Ele, diga: Senhor, Glória a Deus. Senhor, eu preciso da tua misericórdia, Senhor.